Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e vamos continuar a nossa série de segmentação de clientes da Olist. Neste vídeo a gente vai avançar no nosso projeto e vamos começar a preparar os nossos dados para a realização da modelagem de Machine Learning. Então eu fiz aqui um outro Jupyter Notebook que eu chamei de processamento, ok? E aqui nesse Jupyter Notebook a gente vai estar justamente fazendo todo esse procedimento de processamento dos dados, que é justamente a gente deixar os nossos dados redondinhos, prontos, só para aplicar a modelagem em cima deles, que nesse caso a gente quer treinar um modelo de clusterização, já que a gente quer, no fim, fazer uma segmentação de clientes, tá bom? Então aqui inicialmente eu faço a importação do Pandas e da NumPy, que são as duas bibliotecas aí para a gente fazer manipulação de dados, ok? E logo aqui embaixo eu faço o carregamento de todas as bibliotecas que nós iremos utilizar. Então eu tenho aqui a Olist Orders, tá? Que é a de pedidos. Eu tenho a Order Items, que são os detalhes dos pedidos com os itens, né, utilizados. E temos a Olist Customers, que é justamente a que tem os clientes, tá? Então eu importei aqui todas as bases que nós vamos utilizar, que tem os dados que nos interessam justamente para realização da modelagem, tá? Aqui eu deixei no Markdown o passo a passo que nós iremos fazer nesse vídeo. Então a gente vai fazer a junção de todas essas tabelas, tá? Após isso a gente vai aplicar um filtro de variáveis. Então o que é esse filtro de variáveis? Eu quero pegar apenas as variáveis que me interessem no fim das contas, tá? E por fim, depois que a gente faz o filtro, né, a gente vai ter um data frame mais compacto depois desse passo. A gente vai justamente construir as nossas features, né? Porque assim, a gente quer fazer uma segmentação de consumidores, né, de clientes, visando encontrar aquele grupo de clientes que mais gastaram dinheiro na Olist, né, que mais fizeram pedidos, né, na Olist. Então a nossa intenção é justamente encontrar esses grupos de clientes, né, e dar uma investigada neles. Então, para isso eu vou estar criando essas duas variáveis, tá? Que é o faturamento total por cliente e a quantidade total de pedidos por cliente. Bem, podem surgir no futuro mais variáveis, tá? No momento é o que eu estou almejando aqui construir nesse vídeo e a gente avançar para a modelagem. Qualquer coisa pode acontecer de na modelagem a gente sentir a necessidade de um incremento no processamento, tá? Totalmente normal. Ciência de dados é assim, a gente não consegue seguir algo totalmente linear. A gente vai e volta várias vezes à medida que a gente vai descobrindo as coisas, né, e vendo aí os problemas, tá? E a intenção dessa série é justamente refletir um pouco disso. Então, eu não sei se essas duas variáveis vão ser o suficiente, né? Eu não sei se a forma que eu vou tratar tudo vai ser a mais eficiente, isso é algo que a gente vai descobrir juntos, tá? A intenção dessa série é ser essa a didática, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa juntar as nossas bases, tá? Então, para a gente fazer essa junção de tabelas, a gente vai ter que justamente utilizar aquele diagrama que a gente viu no Kaggle. Então, acessando o Kaggle aqui, a gente descendo aqui, a gente consegue ver justamente aquela diagrama que a gente já avaliou no vídeo, tá? A gente quer juntar essas três tabelas aqui. Então, eu vou precisar juntar a de Customers com a de Orders e a de Order com a de Order Items posteriormente, tá? Utilizando essas colunas aqui para fazer essa conexão. Então, o que é que eu vou utilizar nesse caso? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar uma função do Pandas, tá? Que é o merge, beleza? Bem, o merge, ele é uma função que funciona de maneira similar ao join que a gente vê no SQL, tá? Então aqui, ó, na documentação a gente consegue ver que a partir de um data frame a gente dá o ponto merge, aqui a gente coloca justamente qual é a tabela que a gente deseja, né, tá fazendo merge com essa aqui da esquerda, tá? O método, que aqui seria justamente se a gente quer fazer um inner, ou a gente quer fazer um alter, um left, um right, é a mesma ideia lá do SQL, dos joins do SQL, tá? E esse on aqui a gente vai justamente informar por qual coluna ele vai usar a referência para fazer essa operação aqui, tá bom? Bem, as demais variáveis aqui, elas são um pouco mais específicas, tá? O uso delas, eu não vou estar utilizando elas aqui nesse caso, tá bom? Se você desejar entender mais a fundo, sugiro a leitura dessa documentação.
Então vamos lá, a gente inicialmente vai partir da de consumidores, então a gente vai chamar de consumidores, a gente dá um ponto merge, ok? E aí a gente vai fazer o merge primeiramente com a de orders, tá? Então vamos dar aqui a de orders. A operação que a gente quer fazer é a inner join. Por quê? A inner, ela vai justamente pegar a interseção em relação a essas duas tabelas, tá? Olhando para o quê? Justamente para a coluna que a gente vai passar no 1, que nesse caso é a Customer ID. Então, ele vai justamente juntar essas duas tabelas e vai pegar apenas as linhas em que o Customer ID é igual aqui e aqui, tá? Então, é justamente o que a gente quer, né? A gente quer os clientes e seus pedidos respectivos. Então, por isso que a gente vai estar fazendo essa operação de inner join, tá? Que é para pegar o comum nas duas tabelas. Pronto, executei aqui a list customers e vocês podem ver, ó, que tá aqui o Customer ID, Customer Unique ID, Customer Zip, o Customer City e o Customer State. E essas variáveis estavam justamente na list customers. E se a gente ver aqui mais para a direita, a gente consegue perceber que eu tenho a Order ID, Order Status, né? Isso aqui são as variáveis lá dessa outra tabela. Então aqui a gente consegue, né, justamente juntar as duas tabelas, tá? Então eu tenho aqui justamente o consumidor e aqui as informações do pedido que ele efetuou. Muito bacana, né? Então, vamos lá. Agora a gente tem que armazenar isso aqui em alguma variável, tá? Porque do jeito que está aqui, ele não vai armazenar em lugar nenhum. Então a gente vai fazer uma variável que eu vou chamar de customers orders, que é justamente os pedidos aí de cada cliente. Bem, feito isso, agora o que a gente precisa? A gente precisa dessa tabela juntar com a order items. Então a gente vai fazer o mesmo processo. Eu vou chamar a customer orders, vou dar um ponto merge. A gente vai chamar aqui a order items, tá? A gente vai fazer também via o inner. Só que aqui a gente vai usar a coluna order ID. O que ele vai fazer? Eu quero que ele pegue essa coluna order ID, que vai estar nessa tabela customer orders agora, que é essa tabela aqui que vocês estão vendo. Então eu quero que ele pegue aqui o pedido, né, cada pedido, e pegue o equivalente a ele, né, o respectivo aqui nessa list order items, que eu quero justamente os detalhes desse pedido. Eu quero saber os itens ali de cada um e tal. Então eu quero pegar o comum. Como eu quero pegar o comum entre as duas tabelas, eu vou fazer o inner via essa coluna, tá bom? Então vamos executar isso aqui. E pronto, se você percebeu, tem um customer aqui, o pedido que ele fez, tá? E aqui, justamente mais aqui para frente, ó, você pode ver que ele tem as informações do item aqui relacionado ao pedido, né? Com preço e o frete value. Então pronto, aqui a gente tem a tabelona maior, né? Que vai ser justamente de onde a gente vai extrair todas as variáveis que a gente quer para a nossa modelagem. Então, a gente já unificou tudo em uma única tabela. Bem, eu armazenei isso aqui numa variável, tá? Que é o Customer Order Items. Então, se você viu, ó, tá aqui a mesma tabela que a gente viu anteriormente. E agora, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa aplicar o filtro de variáveis, tá? Que é justamente ver quais vão ser as colunas que nós iremos utilizar. Eu vou dar um ponto columns aqui. E bem, o que a gente quer? A gente quer, por consumidor, para cada consumidor, o total que ele gastou, que ele gerou de faturamento para o list, e o total de pedidos que foi feito, tá bom? A gente vai precisar do Customer Unique ID para justamente fazer as operações, porque eu quero no final coisas por cliente em relação a cada cliente. Então é o Customer Unique ID que vai justamente nos informar ali cada cliente, tá bom? A gente vai precisar também do Order Status, porque eventualmente a gente vai querer fazer algum filtro aí dos pedidos, tá bom? O preço e o frete value também vão ser importantes, porque é através deles que a gente vai saber o total, né, o valor total de cada pedido. A gente também vai precisar do Order ID, porque a gente quer saber a quantidade total de pedidos, né? Então a gente precisa ali fazer uma contagem referente ao Order ID, tá bom? Para cada cliente. Bem, eu escrevi aqui a função que eu vou estar utilizando, tá, para fazer esse processo de remoção de coluna, tá? Eu vou explicar ela agora para vocês. Então aqui eu estou chamando a Customer Order Items, tá? E eu estou dando ponto drop, tá? Esse aqui é um comando do Pandas também, que é para eu dropar a linha, dropar a coluna aí do meu data frame. E nesse caso eu vou querer dropar a coluna, tá? E aí o que acontece? Eu poderia simplesmente sair copiando aqui as colunas que eu quero tirar. Só que vocês concordam comigo que eu tenho mais coluna que eu quero tirar do que coluna que eu quero manter. Então eu ia ficar com um array aqui gigantesco, né? Eu ia ficar quase isso aqui todo, tá? É um pouquinho manual
é eu simplesmente copiar isso aqui tudo, só apagar as colunas que eu quero manter e deixar desse jeito, tá? Como nesse caso eu tenho mais coluna que eu quero remover do que eu quero manter, o que é que eu fiz? Eu fiz aqui uma função, tá? Que eu não declarei. Então o que é que eu estou dizendo aqui, ó? Nesse array aqui, ó, tu vai considerar o i para i customer order iris columns. Então esse i aqui, ele vai percorrer, tá? Esse for aqui tá fazendo esse i percorrer todo esse array aqui, tá? De colunas. Então em cada laço aqui desse for, o i vai ser uma dessas variáveis aqui, tá bom? E aí o que é que ele vai verificar? Ele vai verificar se o i, nesse caso do laço, tá? Ele vai estar dentro desse array aqui. O que é esse array? É justamente as colunas que eu quero manter, tá? Então o que é que ele vai fazer? Caso o i não esteja aqui dentro, ou seja, é uma coluna que eu quero remover, o que é que ele vai fazer? Ele vai printar o i aqui dentro. E aí ele vai ser removido por causa da lógica do drop. Se o i tiver aqui dentro, ele não vai printar. Ele não vai colocar o i dentro desse array nesse caso, tá? Então, simplesmente ele vai manter, tá? Ele não vai remover as colunas aqui que estão dentro desse array. Só para ficar mais claro, vamos para um exemplo, tá? No primeiro laço desse for aqui, o i vai ser o custom ID, tá? Então o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar, o custom ID está aqui dentro? Não, não está aqui dentro. Então beleza, essa condicional vai dar verdadeira, tá? Porque justamente eu quero verificar se o cara não está aqui dentro, que é o caso do custom ID. Então, como essa condicional deu verdadeira, o que ele vai fazer? Ele vai colocar esse i dentro desse array azul. Então, o custom ID vai ser incluso aqui dentro e ele vai ser dropado aqui desse data frame, tá? Aí ele vai passar, o for vai passar o laço pro próximo cara aqui, que é o custom unique ID, tá? E ele vai verificar, o custom unique ID tá aqui dentro? Tá aqui dentro. Então, essa condicional aqui vai dar falso. Como essa condicional aqui deu falso, esse i não vai ser colocado dentro desse array. Então, beleza, essa coluna não vai ser removida. É justamente como eu estou lendo, ó. I para i dentro aí das colunas do data frame, se o i não estiver dentro desse conjunto aí de palavras, tá? Então é simplesmente isso que eu estou informando aqui. Muito bacana, né, gente? Bem, agora que a gente já realizou o filtro das colunas, a gente vai precisar agora fazer o filtro dos registros, tá? Por quê? Order status, vocês lembram lá pela análise exploratória que a gente fez, que tem casos de pedido cancelado, pedido indisponível, tá? Basta a gente chamar aqui o Customer Order Areas, a gente dá um Order Status aqui. E a gente dá um ponto unique, tá? Ele vai trazer apenas os valores únicos. Então, ó, tem aqui o cancelado, o indisponível, tá? Nesse caso aqui não tem o created, tá? Por que aqui não tem o created? Porque provavelmente no ato da gente fazer as junções, né, de pegar os pedidos que foram ali inclusas na tabela de items, provavelmente ele já ignorou os que foram apenas criados, tá? Porque provavelmente para o pedido estar dentro daquela tabela de itens, o cara deve ter passado aí para algum processamento para poder registrar o preço, né, o freight value, porque o cara tem que fechar o pedido para poder definir, né, o valor de frete. Então, provavelmente nesse ato aí de juntar as tabelas, a gente já tirou os pedidos que foram apenas criados, que era algo que a gente teria que provavelmente remover, porque não faz sentido a gente avaliar pedido que não foi concluído. Já pensou? O cara começou a criar um pedido lá, botou vários itens ali, que 10 mil reais, mas no final não fechou o pedido, não prosseguiu. Então, de repente, o cara tava só frescando, né, testando ali o sistema. Então, não tem como eu considerar esse caso, tá? Eu tenho que pegar casos de pedidos fechados, redondos, tá? Então, para a gente ficar ainda mais redondo aqui, eu vou estar tirando aqui os cancelados e indisponíveis, tá? Os demais aqui, que estão ou como entregue, ou como enviado, ou algum processamento, eu vou manter, porque eu considero que o cliente efetuou o pedido de certa forma, tá? Então, eu vou estar apenas removendo esses casos de cancelamento e indisponível, tá bom? Como é que a gente faz isso? Muito simples, tá? A gente chama aqui o nosso data frame. Eu poderia aqui justamente fazer a seleção de alguma coluna, né? Mas uma tática bacana aqui de você fazer filtro de registro é você simplesmente colocar o data frame aqui dentro e botar uma condição em relação a alguma coluna. Que é o quê? A gente quer o order status diferente desse cara aqui, né? Que é o indisponível. Então a gente copia aqui, tá? Quando eu faço isso aqui, essa operação lógica, o que ele vai fazer? As linhas, os registros em que o order status é diferente de disponível, ele vai colocar como true. Então, ele vai simplesmente
printar as linhas aqui desse data frame que estão como true. Os casos em que tiver indisponível, ele vai botar false e não vai colocar nessa visualização do data frame, tá? Então dá pra gente brincar com operadores lógicos aqui dentro, tá? Para quem não sabia, é uma coisa bem útil, bem interessante. Só que aqui a gente quer remover o cancelado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um parêntese aqui, porque isso aqui é uma condição, tá? Então é isso, e, tá? Então a gente colocou o i, que é justamente para incluir outra condição. A gente copia isso aqui, ó, que vai ser praticamente a mesma coisa. Colamos aqui. E aqui trocamos o disponível por cancelado. Pronto. Se eu executar isso aqui, né? Vamos ver se vai, só tem um parêntese a mais aqui. Pronto, ajeitei. Ele deu um erro. Ah, tá. Provavelmente ele tá dando um erro aqui, porque em vez de end eu tenho que botar o i comercial. Exatamente, tá? Perdão é pelo deslize. Ele é um i comercial, que é o mesmo papel do end, tá bom? É a mesma lógica. Então, ó, se você ver aqui, se eu der um ponto order status e der um ponto unique, tá? Você vai ver, ó, que ele agora trouxe só o entregue, o enviado, o processando, o aprovado. Então eu não tenho mais o cancelado e o indisponível nesse data frame. Então beleza, fizemos aí a retirada desses casos que a gente não quer incluir na nossa modelagem, tá bom? Então vamos aqui, vou dar um Ctrl C, vou subscrever, tá, o data frame, a variável aqui que está armazenando o data frame original com esse filtro, tá? Feito, então pronto. Agora a nossa tabelinha está com os registros filtrados, ok? Então pronto, pessoal, feito isso, tá? A gente pode continuar aí com o nosso procedimento, que agora a gente vai construir as variáveis, tá? Primeira variável que a gente quer construir é justamente o valor total por cliente, por consumidor. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai utilizar o group by. Bem, tá aqui a documentação do group by, tá? O group by, ele é perfeito nessas situações em que a gente quer, por exemplo, fazer uma soma em relação a alguma coisa, ou fazer uma operação de média em função de algum agrupamento, tá? Todos esses casos que envolvem alguma conta numérica envolvendo algum agrupamento, nesse caso a gente quer pegar o faturamento total, que seria justamente ele pegar todos os preços, todos os freight values por cliente, tá? Essa situação é ótima para group by, tá? E aí como é que ele funciona? A gente simplesmente coloca o data frame, ponto group by, a gente diz qual é a coluna que a gente quer agrupar, tá? E logo após isso, a gente pode colocar uma operação, por exemplo, o ponto min para fazer a média, o ponto sum para somar. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então eu vou criar aqui uma célula de código. Vamos copiar isso aqui e a gente vai dar um group by. A gente vai fazer em função do Customer Unique ID, porque é o que a gente quer, né? A gente quer por consumidor, tá? E aí a gente dá um ponto sum, beleza? Que é justamente somar. Essas colunas aqui, que elas não são numéricas, ele já ignora nessa operação, então não precisa se preocupar em remover essas colunas antes de fazer essa operação. Quando a gente dá um ponto sum, um ponto min, que é algo numérico, ele só vai pegar as colunas numéricas, tá bom? Então a gente vai executar isso aqui, ó. Tem uma observação aqui que é muito interessante. Quando a gente vai na list customers, que é a base original de onde a gente carregou, né, os consumidores, a gente coloca os Customer Unique ID. E a gente bota o unique para pegar apenas os casos únicos e dar um ponto shape. A gente vê 96.096 de frequência, tá? E aí, se você perceber, aqui na nossa tabela, quando a gente fez o group by, deu 94.983 registros. Então faz sentido, a gente tem uma quantidade menor do que aqui, que é o ideal, né? Porque tem que ser a mesma coisa ou menor. Se fosse maior, ia ficar estranho, tá? Porque não faria sentido. Tipo, como assim a gente tem mais cliente que fez aqui pedido do que clientes registrados na base de clientes, entendeu? Não faz o menor sentido isso. Só que aqui tem um detalhe, tá? Por que um é menor que o outro, né? Por que essa quantidade aqui é menor do que essa aqui? Porque não foram todos os clientes que estão registrados no sistema que fizeram pedidos, tá? Então aqui, se a gente for fazer uma diferença, né, entre essa quantidade, tem mais ou menos uns 1.000 e alguma coisa, quase 2.000 clientes que não efetuaram pedido na list, né? Simplesmente fizeram a conta, mas não fizeram o pedido, ou até fizeram o pedido, mas o pedido deu indisponível, cancelado, o pedido só foi criado, né? Enfim, tá? Tem todas essas situações. Mas a gente pode ver que a grande maioria dos clientes registrados chegaram a fazer pelo menos um pedido, tá? Então isso aqui abre uma porta para um incremento que a gente pode fazer, nem na modelagem precisa, tá? Por quê?
a gente já tem aqui um grupo de clientes que não fez nenhum pedido, tá? Então, por exemplo, a gente pode simplesmente pegar a lista, tá, de todos os consumidores que a gente tem na list e tirar, né, fazer tipo como se fosse uma espécie de diferença, né, subtração dessa lista aqui de consumidores. E aí no final a gente teria apenas, né, o caso de clientes que não fizeram nenhum pedido. E esse aí é um grupo, né, um cliente que não comprou nada, que não concluiu nenhum pedido, nem coisa desse tipo. É um grupo que a gente pode incluir no final da segmentação, mesmo estando dentro da modelagem, tá? Porque aqui a gente consegue construir esse grupo e identificar ele apenas por uma análise descritiva, tá? Então isso é um incremento interessante que pode ser feito, tá? Mostrando para vocês. Porque às vezes a gente fica muito preso em fazer coisas de machine learning muito rebuscadas, mas uma análise descritiva já pode abrir algumas portas aí e ajudar em alguns aspectos, né? Às vezes não é necessário sempre usar machine learning, tá? Só mostrando isso aqui para vocês. Beleza. Então aqui a gente conseguiu pegar o preço e o frete value, e para a gente ter o valor total gasto em pedidos, tá? A gente tem que incluir o preço junto com o frete value. A gente tem que fazer essa soma, tá? Bem, eu vou colocar isso dentro de uma variável que eu vou chamar de values by customer. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, vai chamar a coluna price, tá? E a gente vai somar ela com a coluna frete value, tá? E aí aqui no final a gente vai fazer uma coluna que eu vou chamar de total value. Essa operação aqui é possível, tá, pessoal? Ele vai cada linha aqui fazer essa soma respectiva, né? Pegar esse 129, somar com esse 12, né? E assim por diante, tá? É possível fazer essas operações aqui dentro do data frame. Então, a gente roda isso aqui, tá? Se eu chamar o values by customer, vocês vão ver que agora tem uma nova coluna, total value, que é resultante da soma dessas duas colunas aqui. Então, muito interessante, gente. Dessa forma, a gente consegue justamente ver, né, o valor total dos pedidos aí de cada cliente. Vamos dar um ponto describe nisso aqui, só para a gente dar uma leve analisada aqui no que a gente obteve, né, na variável. Ó, se você perceber aqui na total value, a gente pode ver que o menor valor de pedido foi 9,59, né, uns R$10 aí que a pessoa gastou. E o maior pedido efetuado aí tem valor de 13.664, tá? A gente pode ver aqui, ó, pela linha representante aqui do quarto quartil, né, que 75% dos consumidores, tá, gastaram. Então aqui, olhando para o total value, o que, é que a gente pode ver? A gente pode ver que o menor gasto aí que um cliente fez na Olist foi de 9,59, tá? Então o cliente que menos gastou apenas R$10, tá? E o cliente que mais gastou na Olist gastou um valor de 13.664, tá? Esse foi o consumidor que mais gastou dinheiro na Olist, tá? A gente pode olhar aqui também para o quarto quartil aqui, ó, para essa linha aqui, ó, a penúltima, e ver que 75% dos clientes compraram, tá? Gastaram, na verdade, seu dinheiro, geraram de faturamento para o Olist até R$ 182,93. Então a gente pode ver que existe aí alguns clientes que geraram um faturamento muito maior do que 75% aí dos outros consumidores, tá? O que é bem interessante, tá? Bem, qual é o próximo item? É justamente a gente descobrir a quantidade total de pedidos por cliente, tá bom? Bem, para isso a gente vai estar utilizando um data frame lá no comecinho, quando a gente fez apenas a unificação entre consumidores e pedidos, tá? E aí, por que a gente vai usar isso aqui? Porque aqui já vai ter bonitinho, né, o consumidor aqui, ó, Customer Unique ID e o Order ID, né? Isso aqui vai ser o quê? Cada linha representa um único pedido, tá? Então a gente vai estar fazendo isso aqui porque facilita mais a contagem dos pedidos. Porque se a gente for na tabela com os itens, né? Lembra que para cada item, né, vai ter uma linha. Então isso dá um pouquinho de trabalho, tá? A gente contar a quantidade de pedidos por conta disso. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar um group by, em que a gente vai simplesmente agrupar o Customer Unique ID, tá? E aí simplesmente a gente vai dar um ponto count aqui nesse caso, tá? Por que a gente vai dar um ponto count? Porque simplesmente o que é que vai fazer? Quando eu agrupo por Customer Unique ID e eu dou um ponto count, ele vai contar quantas linhas existem para cada Customer Unique ID. Cada linha dessa aqui representa um pedido que um Customer Unique ID efetuou, tá? Então eu vou estar no geral contando isso. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado. Essa aqui é uma
o data frame intermediário. Então, por exemplo, aqui tem as colunas que não foram limpas, tá? E tem o order status, né, que pode incluir o caso de pedidos cancelados, pedidos não disponíveis, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar aquela linha aqui, que é essa aqui, tá? A gente vai dar um Ctrl C. Aqui no final eu vou dar um Ctrl V. Só que aqui a gente vai substituir, né? Onde está Customer Items, a gente vai botar o Customer Orders apenas, tá? Order Status continua o mesmo. E aqui no final a gente vai colocar Customer Orders, tá? Só que aqui, gente, tem um cuidado a mais que a gente tem que ter, sabe por quê? O Customer Orders tem também a situação de pedidos criados. Por quê? Porque aqui a gente não fez a parte de itens, tá? Então, como a gente não inclui os itens, aqui vai ter pedidos que só foram criados, tá? Aqui só está envolvendo a coluna de pedidos e de clientes, tá? Então, lá tem pedidos que foram só criados. Então, aqui a gente tem que incluir o created. Beleza, feito esse filtro, vamos botar aqui o Customer Orders, tá? Para vocês visualizarem, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um group by, certo? Aqui a gente vai fazer em relação a Customer Unique ID, tá? Eu vou dar um ponto count e no final eu só quero pegar o Order ID. Então no final ele vai gerar aqui uma série apenas, tá? Em que a gente tem como index o Customer Unique ID, tá? E aqui o pedido que cada um fez, tá? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente precisa converter isso aqui no data frame para ficar mais fácil de manipular. Então eu vou armazenar isso aqui numa variável. Por que a gente vai ter que fazer esse reset index, tá? Porque o que acontece? A gente tem no Customer Unique ID ele não é uma coluna, ele não é uma coluna normal do data frame, ele é um index, tá? Como ele é um index, a gente manipular ele vai ser um pouquinho mais trabalhoso, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse reset index justamente para remover ele do index, tornar ele uma coluna, tá? Então o que a gente vai fazer para isso acontecer? Vamos fazer o seguinte, a gente chama ele aqui, ó, e aí a gente passa um level 0, tá? E se você perceber, quando eu passo o level 0, ele vai simplesmente tirar o Customer Unique ID do index, tá? Vai transformar o index em números, tá? E o Customer Unique ID virou uma coluna, tá? E agora a gente tem um data frame com 2 colunas. Isso aqui é muito bom porque facilita muito aí a nossa vida, tá? Então a gente vem aqui e vai subscrever, tá? Esse valor aqui, essa variável, por esse ajuste. E pronto. Agora a gente tem, ó, bonitinho aqui. Então beleza. Para a gente finalizar o vídeo de hoje, o que a gente tem que fazer? A gente tem que unificar o que a gente obteve aqui com o que a gente obteve justamente aqui, tá? Para a gente ter a informação de cada cliente. Então, o que a gente faz? Aqui, ó, eu vou justamente, ó, botar aqui para vocês verem. Eu vou juntar essa tabela com essa aqui, via a coluna Customer Unique ID, tá? Que é comum em ambas. Inclusive, nessa aqui eu tenho que fazer esse mesmo procedimento. Porque o Customer Unique ID, ó, ele não é uma coluna de data frame, ele é o index, tá? Então a gente vai ter que replicar esse mesmo processo aqui, que eu esqueci de fazer esse detalhe, tá? Então é só copiar isso aqui e pronto, tá? Provavelmente agora, exatamente, o Customer Unique ID virou uma coluna. E aí a gente pode chamar o merge aqui. A gente vai pegar o merge aqui do Quant Orders by Cust, tá? A gente vai fazer isso de maneira inner, tá? Já que a gente pega o comum entre essas duas tabelas do Customer Unique ID, tá? Que é justamente o que a gente vai colocar no on. E aí a gente encerra isso aqui. E pronto, ó, se você perceber, agora tá aqui o Order ID, que na verdade é a frequência de pedidos, tá? A gente precisa apenas fazer 2 ajustes aqui, que é tirar esse Price e Freight Value, tá? E não vai ter necessidade da gente manter essas colunas na minha visão, tá? E renomear esse Order ID porque tá confuso aqui pelo nome que tá na tabela, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar isso aqui em Customers Info, tá? Vai ser a nossa tabela final aqui do processo. Eu vou dar um drop naquelas 2 colunas, tá? Nesse caso aqui, como só são 2 colunas, né? Eu posso simplesmente já escrever elas aqui, sem problema. A gente dá um in place to, tá? E a gente aproveita e renomeia justamente a coluna Order ID. Para isso a gente vai chamar o rename, a gente coloca o parâmetro columns, aqui dentro a gente vai colocar um dicionário, e aí a coluna que tiver Order ID vai ser simplesmente a coluna
quantidade de orders, tá? E aí a gente dá um in place aqui também. In place true. E vamos chamar customer info aqui para ver se está tudo certinho. Aí, ó, perfeito. Agora a gente está com nossa tabela maravilhosamente bonita aí para montar a nossa modelagem, tá? Eu vou dar um ponto describe aqui só para a gente avaliar em relação à quantidade de pedidos, tá? Então, se você perceber, ó, a maioria dos clientes, tá? A grande maioria dos clientes fizeram só um pedido, tá? Se você ver aqui, ó, o maior, tá? O cliente que fez mais pedido, ele fez 16 pedidos, tá? Fez 16 pedidos. Então, beleza, a gente pode ver aí que a nossa intenção é justamente ver se a gente consegue captar aí, fazer uma segmentação aí para captar os clientes aí que tenham um maior investimento e ao mesmo tempo aí tenham uma maior frequência, né? Realizaram ali mais de um pedido, né? Apesar que essa questão de fazer mais de um pedido é um filtro, né? Simplesmente a gente consegue, né? Fazer, mas a intenção aqui é ver o que a modelagem de segmentação vai sugerir para a gente com essas duas variáveis aqui, tá bom? Então, beleza, pessoal. Para a gente fechar com chave de ouro, só falta a gente salvar isso aqui. Então, a gente vai dar um ponto to CSV, tá? Que é justamente para mandar para o CSV. E aqui a gente vai justamente mandar para a pasta data, para o CSV. E aqui a gente vai justamente colocar customers info.csv. Prontinho, provavelmente aqui, ó, em data, o CSV, tá aqui o customer info, tá aqui a nossa base que a gente acabou de construir, tá? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje eu espero que tenha sido bem produtivo, né? A gente brincou aí um pouco com manipulação de dados, né? Também parte de limpeza e tratamento de certa forma. Espero que tenha agregado bastante aí no seu aprendizado. Fique à vontade de comentar sugestões, se você fosse fazer algo diferente ou fosse incluir alguma variável diferente dessas, tá? Fique à vontade com o ambiente de aprendizado, ok? Então, fique à vontade de compartilhar aí as suas opiniões, suas críticas, tá? Estamos aqui para crescer junto. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.